somos estreantes. E ele é além de um ídolo, né, um ídolo nacional, o Cajuru, ele é uma pessoa com quem me trouxe muita alegria, né? São poucas as pessoas que vieram para esse mundo político com verdade, com vontade de verdade de mudar, né? Então a gente vê que ele tem essa ânsia de mudar e ele é uma pessoa humilde. Se ele não compreende determinado assunto, ele procura, ele pesquisa, ele vai atrás e ele se posiciona. Isso é o que o Brasil quer dos seus políticos. Ninguém precisa ser super-homem, ninguém precisa ser super-mulher, ninguém precisa entender de tudo. O que a gente precisa ter é boa intenção. E boa intenção é uma coisa que a gente percebe no Cajuru, a cada minuto. Ele se manifesta sobre os assuntos que ele acha que deve se manifestar, no plenário por várias vezes, nas comissões por várias vezes. É uma pessoa que vem preparada, né? Agora nós estamos aqui prestes a começar essa reunião da comissão de Brumadinho e ele já está ali preparado com o material dele, é uma pessoa que se preocupa. É isso que a gente precisa, não de parlamentar que de repente se inscreve numa comissão e não comparece, né? Não participa em plenário, ou seja, só aproveita das benesses do cargo. O Cajuru é um parlamentar que veio para trabalhar de verdade. É isso que me faz ter tanta admiração por ele. Nós somos, nesse sentido, apartidários. Eu sei que ele não é do meu partido, não temos, às vezes, os mesmos pontos de vista, né? Mas a gente consegue ter uma sintonia com pessoas exatamente porque, não importando o partido, elas têm a mesma intenção que a gente tem. Então, muito feliz de estar com ele, ao lado dele aí no Senado. Obrigada, senadora Juíza Selma. Boa tarde. Começa agora a primeira edição do telejornal A Voz do Senado. Estamos ao vivo aqui do Gabinete 16, em Brasília. Hoje, terça-feira, 2 de julho de 2019. E gostaria de lembrar que a participação de vocês é muito importante para a gente. Deixe seus comentários no facebook.com/Cajuru Goiás. E vamos começar com o ministro Sérgio Moro. Ele vai enfrentar mais uma audiência pública hoje, mas desta vez na Câmara dos Deputados, para explicar as conversas entre ele e os procuradores do Ministério Público Federal, em Curitiba, responsáveis pela Operação Lava Jato. Os diálogos ocorridos no aplicativo de mensagens Telegram começaram a ser divulgados em 9 de junho pelo site The Intercept e já renderam a ida de Sérgio Moro ao Senado. A reunião na Câmara será feita às 2 da tarde, conjuntamente por 3 comissões: Constituição, Justiça e de Cidadania, de Trabalho, Administração e Serviço Público e de Direitos Humanos e Minorias. Deputados ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo disseram que a ideia é que a audiência na Câmara tenha um tom mais combativo do que a ocorrida no Senado. Parlamentares do PT, PSOL e do PCdoB se reuniram na noite desta segunda em Brasília para definir a atuação conjunta. Integrantes do Centrão também devem se aliar à ofensiva para tentar encurralar o ministro e fazer com que ele entre em contradição. Na mesma hora em que o ministro Sérgio Moro participará de audiência pública na Câmara dos Deputados, acontecerá a sessão para que seja apresentada a nova versão do projeto de reestruturação do sistema de aposentadorias dos trabalhadores da iniciativa privada e dos servidores públicos. O primeiro relatório foi divulgado no dia 13 de junho. Vamos aguardar. O relatório final da CPI de Brumadinho está sendo apresentado agora. E o senador Jorge Cajuru já havia tomado conhecimento desde a semana passada do teor do relatório e as condenações sugeridas. Discordando de alguns pontos, ele vai apresentar o seu ponto de vista em defesa da população, que sofre até hoje com as consequências deste crime ambiental. Eu acompanhei o senador Jorge Cajuru até a porta da CPI. Vamos ver. 12h49, agora aqui em Brasília, senhoras e senhores, jovens brasileiros do país e fora do país, nas 30 redes sociais do Cajuru, como seu empregador público, o senador. Vou aqui para o corredor escuro do Senado Federal e em direção à sala número 13, onde vai acontecer agora, atenção Brasil,
a última reunião da CPI de Brumadinho, o crime ambiental com responsabilidade total da empresa assassina Vale. Haverá o relatório final agora, lido pelo ótimo amigo senador Carlos Viana. No entanto, se preparem para uma surpresa, pois, infelizmente, não tem como não se punir, como se condenar. A Diana Lins está aqui com toda a documentação e com o meu voto em separado. Ou seja, eu concordo com totalmente o relatório feito pelo senador Carlos Viana, mas o fato do relatório dele não culpar ninguém por esse crime ambiental, por quase 300 pessoas mortas da forma como aconteceu em Brumadinho, eu não posso concordar. E creio que vocês que podem opinar aí à vontade na página Selo Azul do facebook.com/Cajuru Goiás, se concordam comigo ou não. Ou seja, os diretores da empresa Vale não merecem um homicídio doloso e não culposo, como vai apresentar o relatório. Eu não posso concordar. Então aqui está o meu relatório, aqui está o relatório do senador, que eu concordei com o relatório dele, aprovo, mas tem um voto à parte, ou seja, um voto em separado, e aí vai haver uma discussão, vamos ver o que vai prevalecer. Tomara que haja bom senso, porque o Brasil espera deste Senado que tenha a coragem de punir os criminosos, os assassinos, diretores da empresa assassina Vale pelo crime ambiental de Brumadinho, em Minas Gerais. Esta CPI tem 11 membros, vamos ver quantos vão estar aqui. Meu amigo Stevenson. Oi. Boa semana, querido. Senador Stevenson. Então, 11 membros, foram 13 reuniões, nenhuma reunião, todos participaram, normalmente só tinham 3, no máximo 4. Então o Brasil espera uma posição. Estamos chegando já? Okay. Já passamos? Já. Então, meio-dia e 52, vamos trabalhar agora na CPI de Brumadinho. E todo o Brasil que está perguntando, telefonando e querendo saber da minha situação com o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, tenham certeza, fiz uma ótima reunião com o presidente Carlos Siqueira, com o meu amigo deputado federal pessoal e irmão Elias Vaz, e não adianta. Quem manda no meu voto é você. Ninguém mais manda no meu voto. Então é melhor eu ficar sem partido e seguir a minha vida pública aqui como um senador sem partido, pelo menos a princípio. Agora, brigar com o PSB jamais, amo o PSB, amo tantas pessoas lá dentro, vou falar sobre isso na tribuna mais tarde, principalmente o presidente Carlos Siqueira. Sei que alguns lá não gostam de mim e não aceitaram o meu voto a favor do armamento da população brasileira, iniciando pelas propriedades rurais. Respeito a opinião de cada um, mas a minha é essa e eu prefiro seguir independente como eu nasci, como eu sempre fui. E por ser independente é melhor ficar sem partido. Agradecidíssimo. Não se esqueçam que nós vamos transmitir ao vivo o voto do senador Cajuru aqui na CPI de Brumadinho. O voto vai causar um problema danado. Mas enfim, é a minha obrigação. Não é possível essa CPI terminar sem culpar de forma dolosa, né? Ou seja, de forma criminosa, alguns responsáveis ou irresponsáveis pelo crime de Brumadinho. Não é possível, eu não posso concordar. Agora vamos assistir ao vivo a leitura desse voto em separado do senador Jorge Cajuru. Deve definir o montante de pena e multa no caso concreto, aumentando ou diminuindo para cada um, levando em conta essas circunstâncias. Mas não foi apenas na identificação e sugestão de indiciamentos dos responsáveis que essa CPI trabalhou. No sentido de evitar novas tragédias como as ocorridas em Mariana e Brumadinho, a comissão também oferece à sociedade brasileira a proposição de leis relevantes, projetos nas áreas de segurança de barragens, de rejeito de mineração, encargos e tributos do setor minerário e crimes ambientais. Ao contrário do que defenderam alguns representantes, tanto do setor privado quanto do setor governamental, durante as reuniões da CPI, há sim necessidade de maior regulação no setor minerário. O aparato legislativo que trata do tema revelou-se claramente insuficiente para coibir condutas criminosas como as praticadas pelos funcionários da Vale e evitar as tragédias por eles provocadas.
E mesmo após o desastre de Mariana, pouco mudou para reverter essa situação. Aqui no Parlamento, os trabalhos apenas se iniciam. Todos conhecemos as dificuldades para a tramitação de uma proposição do Congresso Nacional até que se transforme em lei. Naturalmente, num tema como esse, que mobiliza poderosos interesses, as dificuldades serão ainda maiores. Será necessário um longo trabalho, não apenas dos parlamentares, mas de toda a sociedade brasileira comprometida para que não se repitam os erros do passado. De nossa parte, senhores senadores, o Senado Federal estará empenhado em fazer com que essa tramitação seja tão célere quando demanda a gravidade do cenário em que estamos. É importante ainda mencionar as diversas iniciativas legislativas que já tramitam no Congresso Nacional e que visam suprir as lacunas que permitiram a repetição de rompimentos de barragens de rejeitos. Esta CPI listou todas essas proposições no anexo 2 e cada uma delas constitui contribuição do Congresso Nacional para o qual esta CPI gostaria de prestar o justo reconhecimento. Destacamos, em particular, o conjunto de proposições produzidas no âmbito da Comissão Externa de Brumadinho, criada na Câmara dos Deputados. Esta CPI se inspirou em uma dessas proposições para sugerir modificações à Lei de Crimes Ambientais. O extenso conjunto de proposições tratando da mineração, ora em tramitação no Congresso Nacional, a despeito de suas qualidades, peca pela fragmentação e dispersão no tratamento de temas relacionados. É nesse sentido que entendemos que o tratamento de questão tão complexa como a mineração requer uma visão legislativa mais integrada, razão pela qual sugerimos um grande esforço legislativo para reunir todos os projetos em tramitação no Congresso Nacional, com base para a elaboração de um novo Código de Mineração. Essa é uma tarefa a qual o Congresso não poderá se furtar. Finalmente, na esfera administrativa, os trabalhos da CPI evidenciaram deficiências crônicas do DNPM e de sua sucessora, a Agência Nacional de Mineração, incumbida de regular, monitorar e fiscalizar as atividades minerárias. Por se tratar de atividades de competência exclusiva do Poder Executivo, as soluções extrapolam os limites da iniciativa legislativa do Congresso Nacional. Contudo, permitimos-nos apresentar recomendações que nos pareceram imprescindíveis a partir de tudo que ouvimos, vimos e lemos no período de duração dessa CPI. Embora este colegiado tenha dedicado seus esforços para aprimorar a legislação referente às barragens de rejeitos, não podemos deixar de nos preocupar, como parlamentares e cidadãos, com a segurança das barragens em geral, em que pese o empenho da Agência Nacional de Águas, ANA. O fato é que, passados quase 10 anos da instituição da Política Nacional de Segurança de Barragens, 42% das barragens não têm outorga formal. E em 76% dos casos, o poder público sequer sabe se a barragem está ou não submetida ao Plano Nacional de Segurança de Barragens. Então, senadora Leila, nós temos aqui 76% das barragens brasileiras que são absolutamente desconhecidas do poder público em todo o nosso país. Esses dados estarrecedores comprovam a limitação do sistema autodeclaratório atualmente adotado para o cadastramento de barragens. Diante do quadro exposto, sugerimos que, sob a organização do Ministério do Desenvolvimento Regional, se constitua um grupo de trabalho com a participação dos órgãos fiscalizadores de barragens para a regulação de todas as barragens do Brasil. Esse trabalho poderia, inclusive, fazer uso de imagens de sensoriamento por satélite providas por órgãos como o Instituto de Pesquisas Espaciais. Por fim, no intuito de assegurar a continuidade das ações, esta CPI do relator Carlos Viana, que eu tanto vi em tantos dias nesta casa, ficaram nela até 11h, meia-noite, trabalhando por esta CPI. Então, é insofismável o trabalho feito e o relatório feito. Há um ponto daí, o meu voto em separado, que eu apresento aqui agora, que eu não posso concordar. Eu não posso concordar que esta CPI conclua os seus trabalhos e não aponte nenhum homicídio doloso e não culposo, doloso. Porque eu sonho em ver muita gente da Assassina Vale na cadeia por este crime ambiental e por 300 vidas humanas perdidas. O relatório
composto de 7 partes, após a introdução do tema, que a primeira parte narra com maestria, senador Viana, de todas as audiências públicas realizadas nesta CPI e que eu participei de todas, sem faltar a nenhuma. Segunda parte, após, na terceira parte, trata das provas compartilhadas, demonstrando que o relatório não está embasado apenas nas provas que foram produzidas nessa CPI, mas também nas investigações e análises da Força Tarefa em Minas Gerais. Na quinta parte, descreve a questão da fiscalização das barragens, efetuando recomendações, sugestões de indiciamento, constando da quinta parte. Como a presente CPI também é propositiva, a sexta parte é destinada às proposições que, caso aprovado o seu relatório, tramitaram como projetos de autoria desta CPI. A sétima parte é destinada a conclusões, além dessas partes, as 7, a 3 anexos de outros trabalhos entendidos relevantes pelo relator Carlos Viana. Abre-se, então, neste momento, a oportunidade para que os demais senadores e senadora possam apreciar o relatório apresentado, seja para concordar ou para discordar, total ou parcialmente. No meu caso, é apenas um ponto. Tomo a liberdade de propor uma conclusão diferente em relação a algo que considero fundamental. As sugestões de indiciamento. Concordamos com o relator no sentido de que a omissão é fato juridicamente relevante, juíza Selma. Existente o dever de agir, o que era o caso, a omissão haverá a sanção correspondente, a teor do artigo 13º, parágrafo 2º do Decreto de Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal CP, que o senador Randolph certamente conhece, tal como muito bem descrito aqui pelo relator, aliás. Surgem, então, porém, 3 indagações. Uma, além da omissão, houve ação positiva, ato comissivo para a prática do crime? 2, estaríamos diante de crime culposo ou de crime praticado com dolo eventual? 3. Além dos crimes apontados pelo relator, a conduta dos agentes está tipificada em outros dispositivos penais. Vamos analisar os fatos de maneira técnica. Por ocasião das várias audiências da CPI, restaram incontroversos alguns fatos relativos, senadora Anastasia, ao comportamento de determinados agentes. Veremos se esses fatos, ocorreram mediante ações, bem como se essas ações são penalmente relevantes, senador Jackson Wagner. 2. Atos comissivos e atos omissivos. Logo depois do rompimento da barragem número 1 da mina Córrego do Feijão B1, a prisão cautelar, senadora Leila Barros, de executivos e engenheiros da Vale e Tubsud, causando grande repercussão na imprensa, levantou-se que o senhor Alexandre Campanha, gerente executivo de geotecnia operacional da Vale, teria feito pressão para que os engenheiros da TV Sud, senhores Makoto Namba e André Yasuda, assinalassem um laudo concluindo pela estabilidade da barragem. A TV Sud foi a empresa contratada pela Vale, em substituição, presidente Rose, a empresa Tractebel, que havia se recusado a assinar o laudo pela estabilidade da B1. Não é necessário, neste momento, avaliar ou concluir se o ato praticado pelo senhor Alexandre Campanha pode ser qualificado como pressão para que os laudos concluíssem pela estabilidade da barragem. Vamos então concluir tratando apenas do que é incontroverso neste meu voto em separado. É fato incontroverso que a empresa Tractebel foi substituída pela Tubsud
tal como narrado pela engenheira Ana Lúcia Ioda, a respeito da conversa com o gestor do contrato, o senhor Washington Piretti, da empresa Vale, senador Viana. Aspas, ele falou assim: bom, por essa divergência de critério, então entendo que talvez a TUV devesse continuar com as análises. Fecha aspas. Houve então confissão do senhor Alexandre Campanha quanto à existência de contato direto com os engenheiros da TV Sud, conforme depoimento prestado a esta CPI. Aspas, nunca participei de nenhuma reunião isolada com nenhum funcionário da TV Sud. Original isto aqui, sem destaques. Aspas, a pergunta que fiz a ele foi a seguinte: o senhor Makoto, a TV Sud, já tem um posicionamento sobre a declaração da condição de estabilidade? A existência dessa reunião foi confessada pelo geotécnico César Grandchamp, da empresa Vale, em seu depoimento à 7ª reunião desta CPI. Por ocasião da 6ª reunião, desta CPI, o senhor Gerd Popinga, diretor executivo de Ferrosos, assim disse, aspas, os contratos de laudos de estabilidade são feitos pela área do Alexandre Campanha. Também foi provado que no dia 26 de setembro de 2018, às 7 horas, 11 minutos e 46 segundos, o senhor César Grandchamp, da empresa Vale, assinou eletronicamente o laudo que concluiu pela estabilidade da B1, elaborado pelo senhor Makoto Namba, da empresa TV Sud. As condutas descritas, exclusão da empresa Tractebel, contratação da empresa TV Sud e demais atos tendentes de obter laudo de estabilidade favorável à Vale, não são omissões, são atos voluntários. Causa. Não foi omissão, mas sim ação, que substitui a Tractebel pela TV Sud. O contrato ad hoc, celebrado com a TV Sud, também decorreu de uma ação. A elaboração e assinatura de um laudo foram ações. Também são fatos incontroversos. O rompimento da barragem, a inexistência de causa natural, furacão, terremoto, maremoto, etc., e a morte de 290 pessoas. A questão seguinte é: há relação de causalidade entre os atos praticados, condutas acima descritas, e o resultado? O laudo que seria apresentado pela Tractebel iria disparar uma série de procedimentos previstos na regulação do setor, inclusive com participação da Agência Nacional de Mineração, a ANM. Esses procedimentos iriam levar à evacuação de pessoas que não iriam falecer e que só faleceram porque houve ações que impediram a ocorrência dos procedimentos aplicáveis à barragem em risco. Além disso, a nossa Vale realizou detonações com explosivos na área da B1, conforme apurado nas investigações policiais. Como bem apontou o relator, detonações por si já alteram as condições físicas estudadas pela empresa auditora no momento de feitura do laudo e poderiam deflagrar o processo de liquefação. Portanto, além da omissão do dever de agir, já exposta pelo relator de forma irretocável, verificamos que a atividade comissiva realizada pelos senhores Alexandre Campanha, Washington Piretti, Makoto Namba, André Yasuda e César Grandchamp foi causadora do resultado inquestionavelmente. A aplicação da lei penal em razão dos atos praticados, seja comissiva ou omissiva, a conduta deve ser analisada para efeito de aplicação da lei penal. O relator concluiu que as condutas foram culposas e não dolosas, no único ponto que discordo do relatório. Vamos analisar se essa é a solução tecnicamente correta. Não sou o dono da verdade. Durante os trabalhos da CPI, outra barragem da Vale esteve na primeira página dos jornais.
a barragem de Congo Soco, em Barão de Cocais, Minas Gerais. Todo o Brasil viu o desespero, senadora Anastasia, de uma população que estava diante de um risco iminente. Todo o Brasil viu, senadora Selma, o nível de alerta subir, assim como viu a remoção de pessoas ser realizada. Todo o Brasil viu que uma barragem não se rompe de uma hora para outra. Todo o Brasil viu quais são os procedimentos adotados quando uma barragem começa a dar sinais de falhas. Esses fatos são notórios, presidente Randolph, e dispensam provas, a meu ver. Também é de conhecimento público a tragédia de Mariana, Minas Gerais. O alto escalão da Vale, os níveis intermediários, os técnicos, todos têm conhecimento do que ocorreu em Mariana em 2015. É difícil imaginar que uma empresa do porte da Vale, altamente competitiva no mercado, com um refinado grau tecnológico, simplesmente desconhecia, entre aspas, os riscos que provocaram a tragédia de Mariana, Minas Gerais. Vamos admitir, apenas por hipótese, que a empresa Samarco, controlada pela Vale, havia apenas sido negligente e a prática de atos que levaram à tragédia de Mariana não tenha sido uma opção deliberada pela maximização do lucro em detrimento da segurança? Lucro em detrimento da segurança. Qualquer argumento racional em razão da existência de apenas culpa no crime de Mariana, cometido em 2015, não é válido para o crime de Brumadinho, cometido em 2019. Em ambos casos, houve o rompimento de uma barragem com alteamento a montante. Até o advento do rompimento da barragem, a empresa controlada da Vale, em 2015 poderia existir talvez alguma dúvida a respeito. Depois do crime de Mariana, em 2015, todos ficaram sabendo de tudo no caso de Brumadinho. Esta CPI obteve provas robustas a respeito do tema. Os riscos da barragem número 1 da mina Córrego do Feijão, B1, foram expressamente tratados no painel independente de especialistas em segurança e gestão de riscos de estruturas geotécnicas, PIESEM, realizado de 1º a 5 de outubro de 2018. Especialistas de renome internacional na área de segurança de barragens participaram do PIESEM, tais como Scott Walson, Brian Watts, David Bowles e Luiz Valenzuela. Estiveram presentes e viram as conclusões do PIESEM o diretor Lúcio Cavalli, o diretor Silmar Silva, o gerente executivo Alexandre Campanha, entre outros executivos da Vale. Além disso, restou incontroverso que a diretoria da Vale recebeu informações a respeito dos riscos da B1 por meio de comunicação de gerente de riscos geotécnicos, como a senhora Marilene Lopes. Não se pode falar em desconhecimento. O senhor Silmar Silva, em depoimento a essa CPI, foi claro ao afirmar que não deixou de repassar nenhuma informação referente a B1 ao senhor Gerd Popinga, seu superior hierárquico. Por sua vez, o senhor Gerd Popinga, ouvido pela CPI, também afirmou que não deixou de repassar informação alguma ao seu superior hierárquico, o senhor Fábio Schwartzman. Conforme mencionado no relatório apresentado pelo ilustre senador Carlos Viana, o senhor Gerd Popinga, que responde a processo criminal pelo desastre de Mariana, copiando o Cavalli e o Alexandre Campanha, em mensagem de 7 de julho de 2016, mostra deter informação sobre a B1 e manda encerrar as atividades de produção até que testes e cálculos complementares fossem feitos, assim como eventuais medidas de reforço. Novamente evidencia-se que havia informação disponível e ordens sendo dadas com base nela. Para finalizar, houve opção deliberada por uma conduta da qual se sabia ou vislumbrava o resultado que viria a ocorrer em janeiro de 2019. Poderia ter sido tentada uma solução intermediária, na qual a segurança das barragens fosse minimamente considerada. Minimamente. O senhor Gerd Popinga respondeu positivamente, mas disse que ele recebeu nota 0 da empresa. Aspas, nós tivemos uma fatalidade que me botou esse indicador de nota 0.
sem discutir se a utilização do vocábulo fatalidade é adequada, a resposta do Dr. Gerd Poppinga foi uma confissão a respeito das práticas que norteavam sua atuação como dirigente da Vale. Não cuidar devidamente da segurança das barragens, nem mesmo cumprir o plano de metas da própria empresa, o que fez com que, no quesito segurança, a nota atribuída ao Sr. Gerd Poppinga tenha sido 0. Esse comportamento não era isolado. Todos os diretores, gerentes técnicos poderiam ter agido para evitar a tragédia, e isto foi confessado aqui expressamente. Só para resumir, é de clareza solar que após a tragédia de Mariana, eram previsíveis os resultados das condutas que levaram ao rompimento de outra barragem de rejeitos. Houve deliberada opção pelo descumprimento de regras mínimas. Aqui eu devo lembrar o caso da boate no Rio Grande do Sul, a boate Kiss, me lembra o senador baiano Jacques Wagner. Lá a decisão da justiça foi qual? Foi por homicídio doloso e não culposo, porque dá para comparar o que aconteceu lá com o que aconteceu em Brumadinho. Na íntegra, o meu voto em separado aí está à disposição. Para não ser longo, quero encerrar lembrando aqui que em uma dessas sessões, o senador Otto Alencar, baiano, que não está aqui nesse momento, chamou 2 diretores da Vale aqui, a presidente Rose se lembra, de assassinos, na cara deles. Os senhores são assassinos, os senhores têm que pagar por isso, os senhores têm que ir para a cadeia. Então, lembrando o senador Otto Alencar, eu não posso deixar de apresentar esse voto meu em separado, em que eu peço homicídio doloso, repito, porque eu sonho ver muita gente da assassina Vale na cadeia, mofando na cadeia por causa deste crime. É o único ponto de discordância, repito, do exímio relatório apresentado pelo senador Carlos Viana de forma corajosa. Continua em discussão o relatório, senador Randolph para discutir, senadora Selma em seguida. Senador Jacques. Senhora presidente, senhor relator, primeiramente, obviamente, todas as homenagens ao árduo trabalho feito por Sua Excelência o relator, senador Carlos Viana. O árduo, longo e dedicado trabalho feito por Sua Excelência, que repercute e sintetiza todos os depoimentos que ocorreram aqui nesta comissão parlamentar de inquérito. Veja, senhor relator, que a observação apresentada pelo senador Cajuru, inclusive, não se caracteriza como voto separado. É uma sugestão em um dos aspectos do relatório de Vossa Excelência, particularmente para modificar o tipo do homicídio, de homicídio doloso para homicídio culposo, né? Culposo para doloso. Então, acho que não precisa nem a observação como voto separado, mas de recebimento, e é mais do que pertinente a sugestão aqui apresentada por Sua Excelência e que, ao que claramente foi apontado, tem coerência com os depoimentos existentes nessa comissão parlamentar de inquérito. Se Vossa Excelência me permite, também somente mais um acréscimo ao relatório de Vossa Excelência. Um pouco antes dessa CPI, este Senado, até como resposta imediata ao que ocorreu em Brumadinho, aprovou um projeto de lei da qual tive a honra de relatar na CCJ, ou melhor, foi relatado na CCJ por Sua Excelência Senador Anastasia, e de imediato a CMA se reuniu junto com a CCJ e me coube a relatoria na Comissão de Meio Ambiente. Se trata, vários projetos foram apresentados e todos eles foram sistematizados no PL 550 de 2019, de autoria de Sua Excelência, a senadora Leila. Este projeto foi aprovado rapidamente pelo plenário aqui do Senado. Inclusive, há de se destacar o esforço feito pelo plenário do Senado para ter reunido no mesmo dia a CCJ e a CMA, os dois relatores, a senadora Anastasia na CCJ,
nós, na Comissão de Meio Ambiente, e aprovar esse projeto de lei. O projeto de lei apresenta uma tipificação bem mais gravosa para crimes dessa natureza, prevê, inclusive, a prática do crime omissivo, em um dos dispositivos, no artigo 17, diz: deixar de adotar, quando assim o exigir, o órgão fiscalizador, medidas de prevenção ou de recuperação ou desativação, da barragem nos casos em que houver risco de acidente ou desastre. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Vossa Excelência apresenta em vosso relatório... Nós tivemos um prejuízo humano incalculável, incalculável. Não são apenas aquelas pessoas, são famílias, filhos que ficaram sem pais, pais que ficaram sem seus filhos. São pessoas que estão com as vidas destruídas e isso não tem preço. E, portanto, aqui o meu agradecimento, não apenas como senadora, mas como cidadã, pela atitude de instauração da CPI e por terem tido tanta dedicação durante esses meses todos. Eu mesma pude comparecer em algumas reuniões, em algumas não pude, porque estava envolvida em medidas provisórias. Nós temos, a própria senadora Rose já nos falou, já comentou aqui, que essas reuniões às terças e quartas-feiras são complicadas mesmo, né? Mas, na medida em que eu pude comparecer, eu pude também ver o quanto essa empresa Vale usou de má fé e de má vontade para com esta comissão. Essa atitude, embora seja lícita, não é ilícita, é absolutamente imoral e antiética. E disso eu garanto que não me esqueço jamais, que acabou resultando nessa tragédia. No meu ponto de vista, modestamente, eu entendo que isso sim é dolo eventual, porquanto, ainda que não tenham cometido... Relator, pelo trabalho exaustivo, eu diria que o relator remontou, não sei se você era repórter investigativo quando da televisão, mas voltou ao seu... Era repórter investigativo? Então, eu sabia só que você era repórter. Então você deve ter sentido o gostinho bom de fazer uma bela de uma reportagem, e é próprio da profissão esse cacoete de a fundo em cada questão. Eu queria primeiro, a decisão de Vossa Excelência de fazer a votação hoje? Não, é porque eu vou fazer meus comentários, mas só porque como houve um voto em separado, eu não sei se é possível ou não fazermos alguma aproximação. Seria melhor, evidentemente, se pudesse fazer essa aproximação. Mas se for votar hoje, ok também. O que eu queria só é tocar em outros pontos. Eu sei que não era pertinente diretamente à nossa CPI, o cuidado direto com próprias para compensar na mineração, que, como aqui foi dito, e eu não canso de repetir, a famosa e decantada frase do presidente Adu Bernardes, que a mineração só dá uma safra, ao contrário da produção agrícola que a cada ano se reproduz. Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto, Vossa Excelência, que mais relevante na parte da CPI das suas conclusões, aborda a questão penal, que também é competência dessa comissão. E aí apresenta a sugestão de indiciamento. E é bom lembrar a todas as senhoras e senhores que nós, na verdade, temos aqui a CPI do Senado. Existe, nesse momento, uma CPI na Câmara dos Deputados. Há uma CPI na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E há também os trabalhos ordinários da Polícia Federal, do Ministério Público do Estado, da Polícia Civil de Minas Gerais, todos trabalhando e convergindo para a apuração e identificação dos culpados que têm de ser identificados. Então, desse modo, Vossa Excelência também contribuindo nesse esforço, e o fez muito bem, elenca, em razão dos documentos avaliados e das oitivas realizadas e conforme a sua conclusão e seu entendimento, que isso seja encaminhado para a avaliação jurídica dos órgãos responsáveis, especialmente o Ministério Público, com todas aquelas cautelas. Nós ficamos um pouco, senador Cajuru, sempre querendo, digamos assim, nós procuramos a perfeição, e somos humanos, jamais alcançaremos a perfeição. O que nós queremos é que haja a responsabilização. Em Mariana, nós comentávamos, em Mariana, infelizmente, os anos passaram e não aconteceu isso. Inclusive, houve
o enquadramento, na opinião de alguns, como dolo, o juiz excluiu, não é verdade? Então é um ponto que nós temos que tomar essa cautela. O que nós não podemos mais permitir é que não haja responsabilização. O responsável tem que ter identificado e tem de pagar por esse crime. O crime ocorreu. Os mortos estão lá, as famílias, tudo muito lembrado, estão chorando. Os mortos e os que ficaram vivos, que perderam a sua vida completamente. É uma tragédia sem tamanho. Então, é uma cicatriz que fica. Então, isso tem de ser apurado. Portanto, senador Viana, eu quero concluir aqui minha intervenção, que já vai mais longa do que eu imaginava, mas para cumprimentar Vossa Excelência pelo trabalho que honra, nesse início do seu mandato, o seu esforço, o seu empenho, a sua dedicação. Aliás, faço questão de relembrar aqui o seu empenho, que agora talvez muitos não se lembrem, pela instalação dessa CPI. Que se não fosse o seu esforço e que teve naquele momento o grande respaldo do líder do seu partido, senador Otto Alencar, e com o apoio do nosso presidente, senador Davi, talvez a CPI não tivesse sido instalada. Então foi um esforço, uma bandeira que Vossa Excelência assumiu desde o dia fatídico do final de janeiro, 25 de janeiro, quando houve essa tragédia, senadora Rose, que afetou tanto Minas Gerais, que é o vosso estado também de nascimento, não é seu domicílio eleitoral, mas está na sua alma querida, a alma montanhesa mineira, não é, da cidade de Caratinga. Então, desse modo, senador Viana, eu queria fazer esse comentário e observar que há uma inclinação, então certamente Vossa Excelência caminhará nesse sentido e receberá o aplauso generalizado dos seus conterrâneos por esse belo trabalho realizado. Muito obrigado, senhor presidente. Pergunto se tem mais algum senador. Senhora presidente, pois não, senadora. eu tive bons defensores aqui, né, no caso o senador Anastasia e o senador Randolph, que foram os dois relatores do 550, mas primeiro gostaria de parabenizar tanto a senhora como o nosso relator, o senador Carlos Viana, sobre o brilhante relatório. Dizer que todos os quesitos aqui, todas as explanações foram apresentadas com relação tanto ao caso, né, ao acidente, como o voto em separado do senador Cajuru, que eu também, enfim, apoio a questão do dolo nesse crime que aconteceu em Brumadinho, até porque é um crime reincidente. Nós estamos falando de poucos anos depois de Mariana acontecer em Brumadinho e com tantas vidas ceifadas. E dizer que o 550 ele foi fruto de uma comissão, como o senador Anastasia falou, uma comissão especial de segurança de barragem que foi instituída aqui no Senado na última legislatura e que teve um trabalho brilhante de dois senadores, que foi o Ricardo Ferraço e o senador Jorge Viana. E várias dessas emendas, elas foram arquivadas na última legislatura. Nós pegamos logo após Mariana, para Brumadinho, só para contextualizar, e junto com o trabalho do Legislativo, né, com a equipe legislativa da Casa e junto à minha equipe, nós fizemos um trabalho maravilhoso nesse sentido. Só para citar algumas coisas, alguns itens, né, nesse projeto, o que fala em linhas assim sobre o 550, ele institui o Fórum Brasileiro de Segurança de Barragem no âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos para manter permanente o debate sobre a segurança, seja deliberado de forma urgente, porque assim, o Senado deu uma resposta, e aí eu quero agradecer a todos quero agradecer as brilhantes relatorias aqui do senador Randolph e do senador Anastasia, que abraçaram, né, esse trabalho aí, né, de toda a minha equipe, junto com a equipe do Senado. Mas, assim, a gente vem aguardando, nós estamos diariamente conversando com as pessoas ali dentro e o que falta é a vontade política de querer resolver e dar uma resposta para a sociedade. Nós estamos instalando CPIs, nós estamos em reuniões, nós estamos diariamente convivendo com o lobby, porque ele existe, ele é real, mas nós estamos aqui representando a sociedade brasileira e nós precisamos dar uma resposta. Principalmente para o estado de Minas Gerais. Quando analisados por um magistrado na letra fria da lei, não levam à condenação. Já tivemos casos assim, inclusive no acompanhamento de processos criminais, senador Jacques Wagner. Já vi pessoas em que nós sabemos que pelas falas seriam culpadas, mas que nas provas foram absolvidas. Vamos colocar, por exemplo, a morte daqueles servidores do Ministério do Trabalho, lá na cidade de Unai. Há 5 mortes. As provas testemunhais, inclusive, de pistoleiros, de pessoas todas envolvidas, foram muito fortes, mas as provas periciais, elas foram fracas e não levaram à condenação de todas as pessoas. Então, a nossa preocupação aqui nesse relatório é, primeiro, procurar um equilíbrio
e levar as provas, as condenações ou as propostas de uma forma igual e que permanecesse dentro de uma possibilidade de condenação. Os senhores vejam, por exemplo, o que aconteceu em Mariana. Porque toda a equipe se dedicou a discutir o assunto, nós ficamos entre o dolo eventual e a questão do culposo. Foi uma discussão de todos os participantes, inclusive da casa, dos nossos assessores aqui que acompanharam brilhantemente, estão aqui todos presentes. Nós ficamos dolo eventual, dolo culposo. Aí o que aconteceu? Nós pegamos o relatório da CPI de lá da Ação Civil Pública de Mariana, que tem muita semelhança com o que temos aqui, numa proporção muito menor, de 20 mortos. Mas que fosse um, já seria um problema. Mariana, nós temos, basicamente, quase que todas as informações que nós configuramos aqui. Havia o conhecimento de que a barragem poderia romper, havia toda uma série de decisões, mas não havia nenhuma mensagem específica em que um dos envolvidos dissesse claramente: eu sei, nós sabemos, mas não vamos tomar providências, o que configuraria o dolo. Nós não temos nas 15 mil páginas, uma mensagem que nos traga tecnicamente uma prova que diga que eles, de fato, assumiram esse risco com a consciência de risco iminente. Não há. Mas são um ponto. O resultado disso, a Justiça, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desqualificou o homicídio por dolo. Nós podemos estar aqui, e naturalmente isso é um trabalho conjunto, né, repetindo o mesmo erro que foi cometido em Mariana, em apresentar um relatório que gere uma indignação, um discurso, mas que na prova técnica seja falho. E é isso que nós estamos colocando aqui. Nós precisamos apresentar à Justiça, e o Senado tem essa responsabilidade, um relatório que tenha um embasamento, de fato, dentro desse lapso de tempo que nós investigamos. Iniciemos a discussão de um novo Código de Mineração para o país. O senador Jean Paul, que inclusive faz parte, esteve conosco, nós já conversamos muito sobre esse assunto. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, porque visto que o último código levaram 10 anos para poder discutir algumas mudanças. Essa questão da tributação, senadora Anastasia, que é a participação especial, eu julgo urgente, porque nós, quando começamos aqui, qual era a nossa intenção? Criarmos uma CEFEM que chegasse a 10% do volume bruto, do faturamento. Só que isso inviabilizaria as pequenas empresas mineradoras. E a Receita Federal, ela fez uma ponderação, os técnicos conosco, de que isso poderia, de fato, juntamente com o Ministério das Minas e Energia, criar um problema para aqueles que trabalham jazidas menos ricas. E criamos essa ideia, trouxemos, não estamos inventando nada, trouxemos do royalties do marco do petróleo, a questão dos royalties, essa participação especial. Especialmente agora que as jazidas de Minas estão se esgotando e que as jazidas do Pará se tornam as mais promissoras, porque o minério ele é mais rico. Já que essa riqueza ela só dá uma safra, então que eles, nas jazidas mais ricas, paguem mais, contribuam mais, para que não fique somente a lama para trás aqui em nosso país. Essas sugestões, eu acredito que a gente possa começar a fazer justiça em relação a um setor que é subtributado e que, infelizmente, exerce um poder muito forte, inclusive de pressão. Viu, presidente? Sugiro, então, que acatado seja colocado esse posicionamento da maioria dos senadores e o relatório seja colocado, portanto, segundo Vossa Excelência, para votação no dia em que Vossa Excelência achar por melhor, para que a gente possa terminar os trabalhos dessa CPI. Muito obrigado a todos. Parabéns, relator. Parabéns mesmo. Muito agradecido. Vamos, então, passar mais alguma consideração? Gostaria, então, depois da discussão e aprovado pelo relator, as considerações feitas do senador Cajuru, colocar em votação o relatório. Em votação, já li que a língua está enrolada hoje, né? É a pressa. Em votação, o relatório... Presidente, na verdade, todas as sugestões aqui encaminhadas, né? Todas, inclusive, de destacar no relatório o projeto 550
da senadora Leila. E também dizendo que já solicitei a agenda na Câmara para que seja entregue. Faremos 2 entregas ao próprio presidente do Senado, ao presidente da Câmara, solicitando com a assinatura de todos que se instale a comissão e que se proceda na urgência que foi feita o trabalho aqui no Senado Federal. Passamos à votação do relatório. Aqueles senadores que concordam com o relatório apresentado e as sugestões feitas em plenário, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer número 1 de 2019 da comissão, pedindo aos senhores que uma salva de palmas para o nosso relator. Ele só trazia um biscoitinho aqui debaixo da mesa, ó. Sou testemunha.